Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal da Wisdom Guild. Eu me chamo Pedro e neste vídeo nós viemos trazer o comentário à revista Dr. Plínio desse mês de julho, revista número 328 de julho de 2025, e a revista desse mês vem na capa justamente a coroação de Carlos Magno. E o título da revista é A Santa Igreja, Mãe e Mestra da Civilização Cristã. Então, sem igreja não existiria civilização cristã. Aliás, não existiria civilização no sentido próprio do que civilização indica, né? Porque os pagãos, daria para dizer que eles eram civilizados, né? Tantos costumes bárbaros, costumes hediondos e horrendos que nós não repetiríamos. Então, eu nem vou entrar em detalhes aqui porque o vídeo pode ser banido só pelo que os gregos faziam, por exemplo. Isso porque se fala civilização grega, coisas que vocês já conseguem imaginar, né? Então, isso era a civilização grega e tem gente que adora essa gente, né? Precisamos pegar o pensamento grego, mas cristianizar, batizar isso. Não pode ficar do jeito como era, não, aquele paganismo. Então, por isso, a Santa Igreja, mãe e mestra da civilização cristã. E nós percebemos que essa revista, o tema central dela é a fidelidade, a mentalidade ao Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se a igreja ela é mãe e mestra, o filho é aquele que segue a linha dos pais, é aquele que é fiel ao que os pais ensinam. E toma a igreja como mãe, toma os ensinamentos dela como de uma mãe, então ele segue a linha da igreja, ele segue a mentalidade do Espírito e ele tem que ser fiel a este Espírito. Então essa revista vai tratar muito da fidelidade e da mentalidade, fidelidade e mentalidade a esse Espírito, a essa mentalidade da igreja. Então logo de saída nós já temos aqui falando do Santo Elias e Santo Eliseu. Elias é aquele que é conhecido por ter sido arrebatado por cavalos de fogo. E ele entrega seu espírito, dá seu espírito a Eliseu, entregando a capa dele. E a capa é o símbolo físico de que o espírito de Elias foi passado a Eliseu. Inclusive está dito aqui na revista, e esse é o título, já logo aqui na entrada: cultivar o bom espírito acima de tudo. Então o texto é curto, diz o seguinte: Elias tinha um espírito, isto é, uma graça sobrenatural, mas possuía também uma mentalidade e um bom espírito, que era fruto da correspondência à graça, que ele comunicou ao seu discípulo Eliseu, no momento de subir até o lugar onde ele espera a hora do cumprimento de sua missão histórica, né? Ele vai voltar no fim do mundo com Enoque para lutar contra o anticristo. Em geral, há um empobrecimento ao se dar uma transmissão. O mestre dá, o aluno recebe, depois transmite para o outro, e à medida que se transmite, o que é transmitido vai se aldegaçando, ou seja, vai cortando pela metade, vai diminuindo. Entre Elias e Eliseu, pelo contrário, tão sobrenatural era o fruto que Eliseu recebeu 2 vezes o Espírito do Mestre. Portanto, era um dom vindo de Deus, concedido na previsão dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo e das orações de Nossa Senhora. Olha que bonito que o Dr. Plínio fala, que tudo aquilo de bom que aconteceu no Antigo Testamento era a previsão dos méritos de Nosso Senhor. Inclusive, alguns chamam de anteprevisa merita, né? Aplicada a Nossa Senhora, esse termo, mas dá para dizer que todos esses atos grandiosos do Antigo Testamento eram anteprevisa merita em função do sacrifício que Nosso Senhor ia fazer, porque para Deus tudo é presente. Então ele pega os méritos de seu Filho na cruz lá na frente e aplica todo o Antigo Testamento. Inclusive eu coloquei isso num texto meu para defender que aquilo que os gregos produziram de sábio, de verdadeiro na filosofia, é no fundo fruto desse anteprevisa merita, é cristão sem ser cristão de nome, é uma antecipação dada ao espírito grego, mediante os méritos de Nosso Senhor, e o religioso que fez a correção não aceitou muito bem, ficou até um pouco assim perplexo com a ideia, mas o fato é que é uma citação super segura do padre Leonel Franca, então não tem nem porquê disso. Mas eu entendo a preocupação dele. Muitos querem dizer que o espírito pagão e cristão é a mesma coisa, e não é.
Claro que o que a genialidade grega criou é uma graça de adiantamento, como defendem alguns padres da igreja, do Logos divino. Então, pela missão que aquele povo foi chamado, foi antecipado a eles o conhecimento do que seria o Salvador, mas de maneira científica, de maneira racional, porque era a vocação do povo grego. Eis o que nós devemos cultivar mais do que tudo: o bom espírito, a união desse espírito católico mariano contra-revolucionário que faz exatamente a nossa coesão em todos os outros campos. Então, todos os campos da nossa vida, todas as áreas, toda a sociedade, todos os campos da sociedade devem ser permeados deste espírito, desta mentalidade, deste bom espírito. O que é o mau espírito? Aquele que é contra isso aqui. O que é a mentalidade corrompida? Quem é contra esse espírito, contra essa mentalidade. A mentalidade da Santa Igreja, a mentalidade que não só parou em Eliseu, mas com certeza foi comunicada a todos. Tanto é que a Ordem do Carmo, ela é uma ordem fundada por Santo Elias no Monte Carmelo, e essa ordem, ela recebe esse espírito de seu fundador, esse espírito que foi passado a Eliseu e que continua até hoje. Temos aqui o Segredo da Vitória, é o nome do prefácio do editorial. O editorial é o resumo da revista. Nós já vamos ler, mas olha só, a primeira coisa aqui, o primeiro artigo é a oração do discípulo fiel. Então aqui já fica muito patente que é sobre a fidelidade a um espírito, o tema da revista desse mês. Vai dar um exemplo de Dona Lucília, como esse exemplo de fidelidade a esse espírito católico, né? Inclusive o nome é Lumen Vivificante e Restaurador. Os desígnios da providência sobre certas famílias parecem ser transmitidos por um lumen, uma luz, de geração em geração. No caso de Dona Lucília, ela soube dar novo alento ao receber e, com graças especiais que lhe foram concebidas pela providência, irradiou a outros fora do âmbito familiar. Então, o espírito da igreja passa por certas almas amplificadoras, como é o caso de Dona Lucília, e esse lumen, esta luz, passa de uma geração para outra e criam-se assim as famílias de alma. E aqui vai dizer sobre Nossa Senhora, das lágrimas de Nossa Senhora. Eu fiquei muito tocado com esse assunto, com esse aqui. Inclusive tem a imagem milagrosa que lacrimou em 1972. E Nossa Senhora, inclusive eu tenho uma relíquia aqui. Outro dia, de repente, eu faço um vídeo só sobre isso, mostrando as relíquias de Nossa Senhora. Tem relíquias que gente que nem sabe que existem. Existe cabelo de Nossa Senhora, existe túnica de Nossa Senhora, existe o manto de Nossa Senhora. E existem também essas lágrimas de Nossa Senhora. Eu tenho a graça de ter essas relíquias. Uma delas é lágrimas de Nossa Senhora, de uma imagem que lacrimejou e uma pessoa limpou com o pano as lágrimas. Foi comprovado dessa imagem. Inclusive não divulgaram muito porque, infelizmente, o clero que deveria promover o milagre, ele mais esconde do que promove, eu não sei porquê, mas o fato é que eu consegui um pedacinho desse algodão, desse tecido passado nessas lágrimas. Então eu fiquei super tocado. Olha só um dos títulos que interessante: o mundo contemporâneo impenitente provoca a ira de Deus. Então por isso que Nossa Senhora chora pedindo conversões, pedindo fidelidade a esse espírito, a essa mentalidade. E aqui mais para frente tem um artigo super pitoresco, esse eu vou fazer questão de ler, que é sobre o verdadeiro jeitinho brasileiro. Né? Muitos estrangeiros chegam aqui, eu vejo, às vezes tem no podcast, vários estrangeiros que vêm para cá e não entendem bem o brasileiro. Ficam tentando achar elementos, mas nunca chegam no cerne do que é a alma brasileira. Além do fenômeno da mestiçagem, existe um outro fenômeno muito brasileiro, que é o famoso jeitinho. Então, o brasileiro é um povo cheio de jeitinho. É engraçado que no nosso país, é uma contradição, os europeus, os estrangeiros não entendem, a palavra jeitinho está no diminutivo. Só que deixar esta palavra no diminutivo dá uma grande qualidade a ela. Não diminui, pelo contrário, amplifica, amplia o que esse dom do jeitinho, que é um dom dado ao povo brasileiro por Deus, significa. A gente já vai falar sobre isso. Só estou apresentando os temas da revista,
porque essa aqui eu tentei selecionar 2, igual eu fiz nosso primeiro vídeo, mas não consegui, porque são tantas riquezas que dá vontade de comentar tudo, mas infelizmente o tempo não permite. Bom, falando sobre fidelidade, está aqui sobre São Tomé, da Hagiografia, a História dos Santos. São Tomé e as Santas Alegrias da Contrição. Uma vez que a revista é sobre a fidelidade ao Espírito, São Tomé foi aquele que duvidou, que tocou nas chagas de Cristo. Então, seguindo a resposta que Nosso Senhor deu a São Tomé, a revista segue nessa linha. Creste porque viste, bem-aventurados os que creram sem ter visto. Dessa fidelidade, mesmo quando as aparências digam o contrário, mesmo quando o mundo parece ter vencido. Então esse é o espírito católico, o espírito de vencedor, pelo juramento que Nosso Senhor fez, as portas do inferno não prevalecerão, é isso que nós devemos confiar sempre. O artigo também, esse vale a pena eu ler uns trechos, sobre o costume, e como a decadência do costume traz consequências catastróficas. Inclusive, num vídeo que nós gravamos aqui sobre economia de mercado, eu acabei citando isso sobre os costumes, porque ele vai de encontro com a Revolução Industrial, esse tema aqui, e a gente já vai tratar ele. E por fim, o último artigo da revista, Beleza com Virtude. Deus quis que os homens se preparassem para o céu admirando as belezas criadas por Ele. Por isso a alma que quer amá-lo deve ter o espírito sensível à beleza, rejeitando o materialismo que faz com que a pessoa não saiba explicitar o significado espiritual das coisas. Aqui esse canal, inclusive o primeiro vídeo da revista Dr. Plínio que fizemos, fala sobre Luís XIV e o cisne, e fazemos toda uma consideração metafísica. De uma maneira muito irônica, o último artigo dessa revista trata sobre isso. O católico, o homem que quer amar a Deus e quer ir para o céu, ele precisa se preparar para ir para o céu. E a preparação desta vida é amar aquilo que é belo e é ver nas coisas o significado espiritual delas, né? Como nós fizemos no vídeo anterior, uma análise que o Dr. Plínio faz sobre o cisne, mostrando a pureza, a elevação, a distinção, o afastamento do terra-terra das coisas concretas e um olhar sempre posto naquilo que é mais alto, nesses princípios metafísicos de virtude, de belo em Deus. Então esse artigo também está espetacular. A civilização materialista diminui o conhecimento das realidades espirituais. Muitas vezes os cientistas são atacados nas redes sociais e eu até entendo que eles querem tanto falar o que a coisa é, que eles acabam esquecendo o mais importante. Não só o que a coisa é, mas o que ela simboliza. E o simbolismo, por causa de Kant, acabou sendo jogado no subjetivismo, e não é verdade. O significado metafísico e espiritual das coisas tem um só e numa direção, que é a ascendente. Quem foge disso está aí sim caindo no subjetivismo. Então as realidades espirituais existem, elas não são subjetivas. Então, por exemplo, muitos perguntam, como que a gente vai ter uma ideia científica de Deus, uma ideia objetiva de Deus, sendo que cada um tem o seu Deus, cada um tem a sua fé, a sua religião. Eu disse que ia gravar um vídeo sobre isso, mas aqui já faço um adendo. Não é que cada um crie o seu conceito de Deus, assim como não é que cada um cria o seu conceito de realidade, também não é assim que cada um cria a sua ideia de ciência. Não, essas coisas são objetivas. Inclusive no meu livro, Nos Subterrâneos da Mente, a filosofia por trás dos enigmas, eu trato disso. A relação entre o mundo exterior e o interior. Para aquele que está aprendendo e descobrindo, tudo é novo e ele tem que construir isso dentro de si. Ele tem que se esforçar para assimilar a coisa como ela é e não como ele acha que ela é. Então, do mesmo modo como o cientista, estudando a natureza respondendo, ele entende como a natureza é pela resposta ao experimento dele, do mesma forma o conhecimento de Deus através da ciência que tem a Deus como objeto, que é a metafísica. Fazendo esse estudo científico metafísico, se chega a um conhecimento razoável, igual a ciência razoável, de quem é Deus, né? Por puro raciocínio, pura técnica de lógica, pura técnica para o conhecimento metafísico. Então, se o mundo é contingente, logo
Deus não é contingente. Se aqui passa o tempo, onde Deus está é a eternidade. Se aqui a vida é movimento, o autor da vida, ou seja, do movimento, é o motor imóvel, como ensina Aristóteles. Então, temos a noção perfeita de Deus, né? Deus é eterno, não é contingente, é onipotente, é onisciente, omnipresente, é um motor imóvel, ele move sem ser movido. Então, esses princípios todos já nos dão uma ideia clara de quem é Deus. Ele é único e eterno. Porque se a gente for pensar, por exemplo, em dimensões espaciais, aquele que é infinito em tamanho não tem espaço para ter dois infinitos. É um infinito só. Então, é um único Deus. Por uma questão espacial, chegamos no raciocínio que tem que ser um único Deus. Se a vontade dele é eterna, é onipotente, portanto não pode haver duas omnipotências, é uma única omnipotência. Então ele é sendo causa primeira do movimento, ele é o único motor imóvel, ele é o único omnipotente, ele é o único eterno. Então é um único Deus e não vários deuses. Bom, se nós somos imagem e semelhança dele, então significa que, de certa forma, ele é semelhante a nós. Por isso que, na antiguidade, muitos tentavam representar a Deus através de características. E, tentando representar as nossas características, eles acabaram subdividindo aquilo que Deus é em essência em divindades particulares, ou seja, em características que são qualidades de um único ser, foram subdivididas em divindades. Ora, esse é um pensamento errado. Não é que nós somos deuses, não é isso. Mas é que ele, enquanto Criador, nos torna semelhantes a ele, né? O batismo é isso, a pessoa se diviniza, torna-se semelhante a Deus, porque a vida divina é inserida na pessoa. Então, olha só quantas considerações bonitas dá para se fazer a partir disso. A conversão dos povos ocidentais não foi um fenômeno de superfície. O germe da vida sobrenatural penetrou no próprio âmago da sua alma e foi paulatinamente configurando-se a semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo, o espírito outrora rude, lascivo e supersticioso das tribos bárbaras. A Igreja estendeu sobre toda a Europa sua contextura hierárquica, e desde as brumas da Escócia até as costas do Vesúvio foram florindo os mosteiros, as igrejas, as catedrais, conventos ou paroquiais, e em torno deles o rebanho de Cristo. Bom, o Brasil foi assim também. Você vai num bairro, a igreja fundou aquele bairro, em torno da igreja todo o bairro se constituiu. Essa é a forma mais perfeita da criação de uma cidade, de uma nova civilização. Essa florescência religiosa projetou-se sobre a sociedade civil. O príncipe, o artesão, o filósofo, o guerreiro, o menestrel não era cristão apenas dentro do templo, no momento da oração. Então ele não era só ali, esse negócio de acender a vela para Deus de manhã e à noite para o capeta, né? Como é que é? Se eu não conseguir dando dízimo na missa, vai de mandinga. Não, não tem isso, não tem mandinga não. Ou é o terço ou é a mandinga. Ou é o Deus ou é o demônio, não tem meio termo. Ele reinava, produzia, pensava, guerreava e cantava como cristão. Toda a vida civil organizada com fundamento na lei divina ordenou-se segundo a vontade de Deus e a ordem natural por ele estabelecida na criação. Ou seja, Deus pôs em nós, e essa lei, essa ordem, quando ela é respeitada, ela organiza a civilização. Os mandamentos são expressão da vontade divina para os homens. Infinitamente sábio e bom, Deus não poderia querer que agíssemos em sentido diverso ou contrário da natureza que Ele nos deu. Inclusive, nós gravamos um vídeo sobre economia, sobre livre mercado, dizendo que o princípio econômico é um instinto menor, debaixo do instinto de sociabilidade. Se Deus pôs, é o mais perfeito e deve ser seguido, né? Ele ordenou a natureza isso. Portanto, os mandamentos nos ensinam a proceder segundo a nossa própria natureza e contém as regras fundamentais a serem observadas para se seguir a grandeza da sociedade civil. Então, sem os 10 mandamentos,
A sociedade civil não se organiza juridicamente. Não adianta criar leis, positivar leis, se não tem como base o direito natural e o direito divino, a lei divina e a lei natural. Se não vão fazer leis que são contra a nossa natureza e que, portanto, não levarão à grandeza social, mas, como já dissemos num vídeo aqui, um cadáver sem alma, um estado sem alma, um estado sem moralidade, apesar de terem leis positivas. A glória e o bem-estar temporal são o prêmio natural da sociedade civil, organizada deste modo, obviamente. Mas ela tem, mesmo neste mundo, um prêmio mais alto, pois Deus auxilia a grandeza dos povos fiéis, não só pelo jogo natural das causas segundas, mas por sua multidão de graças especiais. Então, uma civilização que é ordenada assim, ela recebe de Deus um influxo de graças, e essas graças se espalham por toda a sociedade, criando no tecido social uma harmonia colossal, uma harmonia espetacular. Por isso que nós vemos que hoje está tirando o tapete do outro, um competindo contra o outro, um passando a perna no outro, porque não tem essas graças aqui. Nasceram por essas energias humanas vitalizadas pela graça os reinos e as estirpes fidalgas, os costumes corteses e as leis justas, as corporações e a cavalaria, a escolástica e as universidades, o estilo gótico e o canto dos menestréis. A alma nacional, em todas as suas aspirações universais e humanas, em todas as suas aspirações nacionais e locais, encontrou plena e ordenada expansão dentro da civilização cristã. Daí a enorme variedade de formas de governo e de organização social ou econômica, de expressões artísticas e de produções intelectuais nas várias nações da Europa medieval. A mentalidade nacional inspira a formação dos símbolos, costumes, artes, nos quais ela se exprime, se define, se afirma, se contempla a si mesma e se solidifica. Esses símbolos são um patrimônio nacional, uma condição essencial para a sobrevivência e progresso espiritual de uma nação. Então, quando os símbolos de uma nação já não são mais entendidos, essa nação começa a morrer. Quando a sua literatura, a sua arte, a sua música, tudo que tem que ser unum nesse espírito católico começa a cair, então essa civilização começa a morrer. E aqui vem o final, que é o grande pulo do gato, a joia da coroa. O segredo da vitória da Igreja consiste precisamente nisto: renunciarmos aos ideais intermediários e, ligados a todos os que nos oferecem sua cooperação, vencer a hidra revolucionária com a única arma que a esmagará, a cruz que representa a Igreja de Deus. É a mais antigas e legítimas tradições da civilização cristã. Em hoc signo vincis foi inscrição vista por Constantino no monumento que parecia incerta a sorte das armas. É esta a mesma mensagem para o mundo odierno. Então a revista diz que o símbolo por excelência é a cruz. O homem-deus tomou para si como símbolo e para os seus, como ensina o catecismo, o sinal do cristão, o sinal da cruz. Então, o sinal da cruz é o sinal do cristão. E sob este signo vincis, sob este signo vencereis. Então, o signo máximo de qualquer nação cristã é a cruz. Onde tem a cruz, tem vitória. Onde tem a igreja, fidelidade, esse espírito, essa mentalidade da cruz, da igreja, tem vitória. Tem universidades, tem escolásticos, tem cavalarias, tem hospitais, tem tudo. Hospital sem caridade não existe. Como que uma pessoa vai servir bem a um outro se ele não enxerga o outro como imagem e semelhança de Deus, mas uma mera pedaço de carne que ele vai manipular para ele ter o dinheiro dele no fim do mês, Isso já muda o tratamento, por exemplo, de uma pessoa para com a outra. Indo agora para o artigo que nós falamos do jeitinho brasileiro, que se liga ao artigo dos costumes. Existe um costume que é um dom dado por Deus, que é o jeitinho brasileiro. Olha só que interessante que o Dr. Plínio vai dizer sobre o jeitinho brasileiro, aqui ligado ao costume, O jeitinho é uma coisa diferente. Pode ter jeitinho um político, e pode ser que em certos estados do Brasil, com a política mais envolvida,
que em outros o jeitinho seja muito mais desenvolvido também. Ora, a política não é a arte de ser caridoso, não é a arte de alegrar os outros, é uma coisa bem diferente. Entretanto, nenhum brasileiro diria que político não precisa de jeitinho. A afirmação até causaria surpresa. Como assim? A política é uma atividade na qual com frequência é preciso recorrer ao jeitinho. Ele fica amputado de algum dos seus principais aspectos se dissermos que ele não tem lugar na política. Então, precisa ter todo um jeitinho. Esse diplomata não viu os 100 jeitinhos do Itamaraty? Então, Itamaraty tem toda uma política, tem toda uma diplomacia, tem todo um jeitinho. Esta pequena coisinha é tipicamente o jeitinho. O jeitinho deve ter êxito, do contrário não é jeitinho. E deve ser feito de tal maneira que chame pouca atenção. Então, aqui já está esse aspecto da alma brasileira, que é o jeitinho, dar um jeitinho. Então, o jeitinho brasileiro ele é algo cirurgicamente acertado num problema muito difícil, com nuances muito pequenas, difíceis e complicadas, e para ser jeitinho tem que ter êxito. Se a pessoa deu um jeitinho, é porque funcionou. Se não deu jeitinho, é porque não deu certo. E o jeitinho é dar solução, é não apenas dar jeito, mas é dar uma solução a algo muito complexo, muito difícil, com muitas nuances. E o brasileiro tem essa capacidade que os outros povos não têm. Bom, chegando aqui no final, tem esse artigo sobre o costume que vai dizer que a Revolução Industrial destruiu justamente a civilização orgânica porque destruiu o costume. Então, o costume é a base de toda uma civilização. Perdeu seus símbolos, perdeu sua tradição de se fazer aquilo daquela forma, então já é uma outra civilização. Por isso que o nosso país perdeu a sua identidade nacional, assim como todos os outros países do mundo, onde se perderam os seus próprios costumes, o seu jeitinho. Perdendo-se o seu jeitinho, o seu costume da virtude, que veio da civilização cristã, perde-se toda a característica nacional. Porque a tradição é o jeito, como sempre foi feito, que dá a identidade e a característica de um povo. É o seu jeitinho que dá a sua nota, a sua característica. Perdeu-se o jeitinho, perdeu-se o costume, perdeu-se essa virtude do jeitinho, essa virtude do costume de manter a virtude como algo habitual, aí então a nação perde a sua identidade. E essa guerra cultural que se dá e que este canal vem como um movimento até de contracultura, mas não porque é contra a cultura, mas contra essa falsa cultura moderna que vem abolir o jeitinho, abolir o costume, abolir a tradição de sempre como foi feito, abolir os símbolos verdadeiros nacionais, os símbolos que vieram da igreja, o verdadeiro símbolo dessa nação, que aqui é a terra de Santa Cruz, veio desfazer o símbolo da cruz, a cruz, a tradição católica, o jeitinho brasileiro, que é o jeitinho católico. Nós temos que opor-nos a isso, fazer barreira a isso, porque isso pode vir com o nome de progresso, pode vir com o nome de qualquer outra coisa, mas na verdade é contra o progresso, é contra a cultura, é contra tudo. Nós somos a cultura, porque a igreja é a verdadeira mãe e mestra da civilização, mestra da cultura, mestra da virtude enquanto costume, mestra do jeitinho brasileiro. Quer ser brasileiro? Seja católico. O jeitinho brasileiro é o jeitinho dos apóstolos na pregação. É aquilo que São Paulo fez quando estava entre fariseus e saduceus, que percebeu uma linha tênue de pensamento entre eles e, ao dizer que foi preso porque era a favor da ressurreição dos mortos, pôs um contra o outro e saiu do tribunal ileso. Ou seja, São Paulo foi bem brasileiro ali, ele teve um jeitinho, ele soube olhar nuances finas e soube fazer uma intervenção cirúrgica. São Paulo é a nossa inspiração, é daí que vem o jeitinho brasileiro. Eu nasci em São Paulo, então eu falo bem de São Paulo enquanto cidade, São Paulo enquanto estado, mas principalmente São Paulo enquanto apóstolo. Se ele dá o nome a esta cidade no qual eu nasci, se muitas cidades têm nomes de santos,
Se São Paulo teve essa nuance de perceber os pensamentos de fariseus e saduceus, dar uma resposta para sair ileso e colocar os bestas um contra os outros, nós temos que ter essa esperteza judaica, essa esperteza rabínica, essa esperteza, acima de tudo, de judeu e rabínico, de cristão, de um rabino, de um judeu convertido, de um cristão, de um outro Cristo que tem jeitinho, que percebe essas nuances e sabe exatamente ser fiel a esse espírito e andar nesse caminho reto, nesse caminho do meio entre dois excessos, nesse espírito verdadeiro que é o espírito da igreja, que é o espírito que Elias deu a Eliseu, que Elias deu aos seus sucessores, que passou para nós, e a partir desse canal nós estamos distribuindo esse espírito, essa mentalidade. Ter bom espírito, ter essa mentalidade, ter esse jeitinho, né, que os povos todos irão aprender com nós brasileiros na medida em que nós somos católicos. A superioridade de um povo, a sua organização, a sua soberania não está na força de bala no gatilho, né? Dizem que o dólar está perdendo valor, que o dólar já não é mais o mesmo, e alguns disseram que fizeram até uma montagem que o dólar é lastreado, a foto do caça mais potente dos Estados Unidos que lançou essa bomba aí agora nessa guerra que teve aí, que destrói bunker embaixo da terra. Pois é, o dólar é lastreado nisso, mas o real brasileiro é lastreado em quê? Quiçá lastreado nesse jeitinho brasileiro, nessa virtude moral da igreja, enquanto força civilizadora, aí sim seremos superiores a todos os povos, porque aqui existe promessa de imortalidade do fundador, que é o próprio Deus. Bom, se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha, e nos vemos numa próxima ocasião.